Queridos companheiros, vamos tranquilizando, serenando os nossos pensamentos, aquietando o nosso corpo físico, nosso coração e a nossa mente. Vamos nos ligando com nossos mentores individuais, sentindo a sua presença, o seu amor e a alegria deste contato. Ligamos-nos às equipes espirituais responsáveis por este trabalho, agradecendo-lhes pelo seu amparo. Ligamos-nos com o mentor do Grupo Fraternal Maria de Nazaré, sentindo a sua presença e a sua proteção. Busquemos as esferas de Ismael, venerável anjo protetor do Brasil, preposto do Cristo para a nossa pátria. Suavizando ainda mais o nosso padrão vibratório, vamos até as esferas de Maria de Nazaré, patrona do nosso grupo, que nos envolve com seu amor. Com Maria, vamos saudando o nosso querido Mestre Jesus, deixando que o seu amor e a sua luz envolvam todo o nosso ser. E com Jesus, glorificamos a Deus, pedindo-lhe que nos fortaleça e nos abençoe em todos os momentos de nossa vida. A primeira multiplicação dos pães. E quando Jesus ouviu, se retirou dali em uma barca, a um lugar solitário, deserto à parte. Sabendo-o, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. E vindo à tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede as multidões, para que passando as aldeias, comprem o que comer. E Jesus lhes disse: não tem necessidade de se ir, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus lhes disse: trazei-os cá. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O percurso de barco e a caminhada do povo deve ter ocorrido na parte da manhã, pois eles anotam que tudo começou quando a tarde começa a declinar, por volta das 16 horas. Ao ver Jesus entusiasmado a falar à multidão ansiosa por suas palavras de amor, os discípulos resolvem quebrar o encanto, trazendo o mestre à realidade da vida material. Chamam sua atenção sobre a hora e a carência de alimentos naquele local, sugerindo que despedisse o povo para que eles tivessem tempo de comprar comida. Aquela hora ainda seria possível encontrar locais abertos. Mas Jesus os provoca, dizendo: dai-lhes vós de comer. Espanto geral a toda aquela gente. Segundo João, Jesus volta-se para Felipe e se informa onde seria possível comprar pão. Felipe espanta-se, pois 200 denários não bastariam. O mestre ordena que verifiquem quantos pães tinham. André, irmão de Pedro, diz que um rapazinho tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Por alguns dos evangelhos que falam da relva verde, deduzimos que estavam na época da primavera. Por João, sabemos que estávamos nas vésperas da Páscoa, abril do ano 30, a segunda Páscoa da vida pública de Jesus. Jesus sugere uma divisão de homens em grupos de 50 e de 100 para facilitar a contagem dos presentes. Depois, Jesus começa a ação, levanta os olhos aos céus. Aliás, gesto que era diferente do costume israelita, pois a regra era orar com o coração levantado ao céu, mas os olhos para baixo. A oração prescrita para antes de comer-se o pão era: louvado sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, porque fizeste a terra produzir o pão. Depois disso, ele partiu o pão, ritual comum entre os israelitas. O dono da casa sempre procedia à distribuição aos convidados ou hóspedes depois da ação de graças. Todos comeram e se fartaram,
Depois, Jesus mandou recolher os fragmentos em cestos, que todo israelita sempre leva consigo quando fazia qualquer excursão. Lógico que o povo, tendo saído às pressas, não os tinha, mas os discípulos deviam tê-los levado. Esse fato é atestado pelos 4 evangelistas e repetido mais tarde, uma segunda vez por Mateus e por Marcos, e faz parte de toda a tradição evangélica e cristã dos primeiros séculos. Reunir 5.000 homens, fora mulheres e crianças, numa corrida por aldeias que podiam ter cada uma somente algumas centenas de habitantes, levando-os a uma planície deserta, a 5 ou 10 quilômetros, não deve ter sido nada fácil. 5.000 pessoas é, de fato, uma multidão considerável. Outra curiosidade, esse não foi um fato inédito. No livro dos Reis, capítulo 4, versículos de 42 a 44, temos: um homem veio de Baal-Salixá e trouxe ao homem de Deus, Eliseu, uns pães de primícias, 20 pães de cevada, trigo novo em seu alforje. Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Disse-lhe seu servo: que dizes? Hei de eu, por isso, adiante de 100 homens? Porém ele retrucou: dá ao povo para que coma, porque assim diz Javé, comerão e sobrará. Então lhe os pôs adiante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra de Javé. São aventadas várias hipóteses quanto à possibilidade física ou natural desta multiplicação de pães. Naturalmente, certas escolas nem se preocupam com isso, pois admitem o milagre, coisa que nós espíritas jamais podemos aceitar, pelo menos como ele é definido, um fato contra as leis da natureza. Se fosse dito contra as leis que conhecemos, aí sim poderíamos aceitar um milagre, sem nenhum problema, pois, de fato, desconhecemos uma boa parte das leis da natureza. Mas mesmo as que pretendemos conhecer, será que as conhecemos realmente? Não serão elas muitas vezes diferentes do que pensamos? O que é a gravidade? Como se dá a transformação da matéria na assimilação dos alimentos em nosso organismo? O fato é que nada pode ser feito contra as leis da natureza, pois estas são a manifestação divina e Deus jamais pode contradizer-se. Entretanto, contra as leis que conhecemos, muita coisa pode sim ocorrer que não podemos explicar devido à nossa ignorância. Que diria um selvagem a ver-nos tocar um botão e só com isso acender-se as luzes de um salão? Gritaria milagre, porque esse gesto iria contra tudo o que ele conhecia. Recordemos que Jesus é a encarnação do construtor do planeta, como um de seus arquitetos, e, portanto, conhecia profundamente as mais minuciosas e preciosas leis e todos os segredos da física e da química, suas combinações, transformações, desintegração e reintegração dos átomos, as mutações das moléculas e tudo mais. Com esta base indiscutível e plena de conhecimento, quanta coisa ele não poderia fazer? Passemos agora à análise das suposições ou interpretações que podemos imaginar. Hipnotismo, alucinação coletiva ou ilusionismo. Poderia até ser, se somente tivesse sido visto ou sentido, mas depois de saciados foram recolhidos 12 cestos de fragmentos das sobras da distribuição, ou seja, matéria sólida, palpável. Outra alternativa, transporte dos pães. O transporte consiste numa desmaterialização do objeto no local onde ele se encontra, na transferência de suas moléculas astrais pelo espaço até o local desejado, mesmo atravessando paredes, e na rematerialização das moléculas no local desejado. A possibilidade desse fato é atestada por numerosos casos que se realizam em sessões espíritas, que contam com a presença de um simples médium de efeitos físicos. Às vezes, homem cheio de imperfeições humanas. Poderia ter sido feito por Jesus sem necessidade, como nós temos, de um longo preparo e de uma sala escura. Transformação da matéria. Já comentamos sobre o que se passa em nosso organismo na assimilação alimentar pelos tecidos orgânicos. Mas há milhares de outros exemplos. Um grão de milho enterrado no solo transforma a matéria
em centenas de outros grãos de milho. Assim se dá com o trigo e com todos os outros vegetais. Por que não poderia ter sido realizada uma transformação instantânea da matéria? Os faquires, comuns principalmente na Índia, não fazem que em poucos minutos, com um simples olhar, uma semente brote e a planta cresça, operação que normalmente levaria 30 dias, pura criação mental pela coagulação de fluidos astrais. É outra alternativa. A grande diferença desse fato com o que qualquer um de nós pode realizar, apesar do estágio evolutivo atrasado em que nos encontramos, é a quantidade e a rapidez. O fato é que a maioria das interpretações, desde os mais antigos textos cristãos, veem a multiplicação dos pães como uma figura ou um símbolo da Eucaristia, da qual todos podem alimentar-se sem que jamais termine, multiplicando-se ilimitadamente. Tal como o ensino é feito atualmente, exagerando-se a parte material, de que a partícula de pão se transubstancia na carne real, no sangue verdadeiro, nos ossos físicos de Jesus, o cristão menos esclarecido acredita que esteja comendo do próprio corpo físico dele. No entanto, a realidade da Eucaristia é de uma sublimidade simbólica jamais alcançada em qualquer outra iniciação terrena. Sobre o pão, sem fermento, de trigo puro, sem mistura, este é a materialização de um dos elementos divinos mais belos da natureza. Deus, a essência absoluta de todas as coisas, encontra-se dentro de tudo o que existe. Mas nós o sentimos mais facilmente nas coisas limpas do que nas coisas sujas, muito mais na beleza da flor do que na podridão do pântano, onde, no entanto, ele também está. Assim, o cristão evoluído vê no pão a substância divina e prepara-se espiritualmente para sentir que, quando seu corpo físico ingere o pão, ele está ao mesmo tempo recebendo em seu espírito a substância divina. E mais, que assim como o seu corpo material assimila a substância do pão em seu organismo, assim seu espírito também assimila as suas energias, a força da substância divina existente no pão. E cada vez que partimos o pão para dele nos servirmos, assim como cada vez que saboreamos o vinho, recordaremos aquela ocasião em que Jesus o fez, antes de exemplificar-nos com seu sacrifício a estrada a seguir em nossa evolução. Comemoração simples, ao alcance de todos, dos mais pobres, pois no reino de Deus não há privilegiados, realizada nas mesas de todos os lares, por mais modestos que sejam, sem necessidade de pompas externas ou ritos exóticos. O simples partir de nosso pão cotidiano é uma recordação, é um magnífico e inigualável simbolismo que temos que realizar com devoção, em comemoração sincera e íntima, que devemos fazer em memória do Mestre amoroso. Sigamos cuidadosamente os passos da narrativa nos 4 intérpretes do pensamento do Mestre incomparável, atentando para os pormenores que parecem, à primeira vista, nada significar. Ao contemplar aquela multidão sedenta de verdade, o Mestre acolhe com bondade e lhes ensina as grandes e eternas verdades, curando as que estão enfermas e reequilibrando as perturbadas. Todos ouvem com tamanha atenção que esquecem a hora de sua alimentação material, que, entretanto, lhes é indispensável ao prosseguimento da vida neste planeta denso. O pão material é o alimento básico do corpo físico, mas já foi ensinado que havia outro pão, o que alimenta ainda mais, porque aquele que dele come consegue a vida eterna, que dispensa os cuidados grosseiros, dispensa até mesmo os materiais mais densos para o seu sustento. É importante saber separar-se de tudo o que é material para compreender as proporções reais da perspectiva, entrar no plano das realidades espirituais para perceber as ilusões terrenas. Assim, em cada fato, cada episódio do Evangelho, há uma lição preciosa, oportuna e profunda, exemplificada pelo Mestre inesquecível. Ele, que se manifestou plenamente em sua encarnação como Jesus,
que soube aniquilar sua personalidade e renunciar à própria vida para deixar o Cristo divino exteriorizar-se, de modo que vive até hoje em nossos corações. Graças a Deus. Vamos nos preparar para receber as bênçãos do alto. Vamos relaxar, ficar bem tranquilos, abrir o coração emitindo amor uns para os outros, desejando que todos aqui recebam o que necessitam. Vamos agradecer de todo o coração à equipe espiritual que se faz presente e nos ligar a Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe de médicos e enfermeiros do espaço, pedindo-lhes em nome de Jesus que atendam a cada um de acordo com suas necessidades. Vamos imaginando uma luz verde. Estamos rodeados por essa luz que nos envolve da cabeça aos pés, energizando tudo e todos. Ela penetra em cada órgão, em cada célula, trazendo muita saúde e harmonia para o corpo. Estamos recebendo saúde. Vamos imaginando uma luz rosa. Essa luz vai iluminando o nosso coração, vai massageá-lo, tornando-nos mais amorosos, mais brandos, capazes de perdoar e entender. Estamos sendo envolvidos no amor. Imaginamos agora uma luz amarela. Essa luz vai iluminando nossa mente, tornando-nos mais positivos e esperançosos, eliminando pensamentos de tristeza e preocupações. Estamos mais receptivos, mais abertos para uma ligação amorosa com o nosso mentor individual. Ele vai nos ajudar e nos inspirar. Imaginamos uma luz azul do manto de Maria de Nazaré. Sintamos que ela nos envolve, cobrindo-nos da cabeça aos pés, formando uma cúpula de proteção, trazendo-nos paz, saúde, alegria e bem-estar. Confiemos, Maria está pertinho de nós. Ela nos ama muito e quer o nosso bem. Passemos à fluidificação das águas. Que as equipes espirituais possam fluidificar as águas e que cada uma delas possa receber o bálsamo para amenizar as dores físicas e espirituais. Que ao serem ingeridas, tragam todos os benefícios de acordo com a necessidade de cada um. Finalmente, imaginamos uma luz branca que nos envolve. É a luz amorosa de Jesus complementando o atendimento recebido, abençoando a todos e nos estimulando a doarmos o que temos de melhor, acompanhando as vibrações de hoje. Unindo-nos em profundo amor com a fraternidade dos discípulos de Jesus, com as demais fraternidades superiores, em especial com o Dr. Bezerra de Menezes, com os médicos e enfermeiros do espaço, irradiando nosso amor, vibremos pelo bem universal, pela implantação e vivência do Evangelho no coração das pessoas, pela paz na terra, pelo Brasil, por nossos governantes e pelo povo brasileiro. Por esses momentos que atravessamos, para nos mantermos com fé e confiança em Deus. Vamos mentalizando a bandeira branca de Ismael, que tremula sobre o nosso país com os dizeres Deus, Cristo e caridade. Por todos que estão reencarnando com tarefas definidas, e por todos que estão desencarnando, sejam quais forem as causas. Por todos os lares da terra, em especial por nosso lar, mentalizando Jesus adentrando o nosso lar, envolvendo todos os moradores em amor, paz e luz. Vibremos por aquele caso especial que conhecemos, seja um familiar, um amigo nosso que necessita de ajuda espiritual ou física. Por nossos familiares, nossos amigos e por nós mesmos. Pelo Grupo Fraternal Maria de Nazaré, Unidades Parque São Lucas, Vila Ema e São Caetano do Sul. Por todos os trabalhadores, alunos e assistidos. Vibremos à disposição dos mentores
para que utilizem as nossas vibrações como necessitarem. E vamos encerrando, nos entregando a Deus, confiantes na sua misericórdia. Agradecemos às equipes espirituais responsáveis pelos trabalhos de assistência espiritual do Grupo Fraternal Maria de Nazaré. Agradecemos também a Maria de Nazaré, nossa Mãe Espiritual, a Jesus, nosso Mestre amado, e a Deus, nosso Pai Criador, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, esteja conosco agora e sempre. Assim seja.